dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, porque é muito importante que nós possamos refletir um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé nestes dias. E nós temos falado sobre a igreja, a formação da igreja, como vivia a igreja e também transportando isso para os nossos dias, segundo a orientação bíblica, como deve ser a igreja. Temos visto que realmente, primeiro o chamado da igreja é para estarmos fazendo a vontade de Cristo, ensinando as palavras de Cristo. E que realmente, através desse desejo do Senhor, nós devemos então imitar a Cristo, conforme vimos na semana passada. Nesta semana, nós estamos vendo realmente quem é que guia a igreja, quem dirige a igreja, quem tem a palavra final na igreja. Diante de todas as decisões, os projetos, os planos, pensamentos, desejos aí dos líderes da igreja, nós precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, o qual Jesus disse, ele estaria nos ensinando, nos dirigindo, guiando em todas as coisas. E hoje nós vamos ver mais uma parte, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do verso 28 e 29, e logo depois no capítulo 16, versos 6 e 7. Olha só, está escrito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. E no capítulo 16, versos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então nós vemos aqui nessas duas passagens, são muitas, com relação àquilo que é a direção do Espírito Santo à igreja. Mas aqui nós estamos vendo de forma muito clara que diante das decisões dos apóstolos, até mesmo das suas reuniões, decidindo a situação da igreja, é o Espírito Santo que tinha a última palavra. Aqui nesse primeiro texto, do capítulo 15, verso 28 e 29, é o momento em que havia a conversão dos gentios. E os judeus estavam entrando em conflito com os gentios porque queriam que os gentios se adaptassem aos costumes judaicos, E havia realmente esse conflito. Então, houve um concílio, os discípulos, os apóstolos se reuniram para trazer então uma orientação para a atitude daqueles irmãos das igrejas gentílicas, E a direção foi o seguinte, ele diz aqui, pois pareceu bem, em primeiro lugar, ao Espírito, depois a nós. Ele não disse pareceu bem a nós e o Espírito Santo confirmou. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Então, a orientação da igreja, as decisões sobre as ações da igreja, sempre, sempre e sempre devem ser através do Espírito Santo. Ora, como é que nós vamos conseguir isso? Por isso a importância da oração, da consagração. E neste tempo, nós vemos que muitas coisas têm sido decididas, feitas e começam a trabalhar sem buscar o Espírito Santo, que pode sim testificar e dizer sim, é isso. Também pode responder não, não é isso. E aí a gente vê isso aqui no capítulo 16, no versos 6 e 7. Veja só, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Ora, qualquer pessoa pode imaginar, bom, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer que eu pregue. Mas aqui nós estamos vendo, para você ver o alcance da direção e daquilo que é a estratégia do Espírito Santo na vida dos seus servos. Ele impediu, que realmente Paulo e Timóteo estivessem indo nesta região, pelo seu próprio propósito, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Naquele momento, o Espírito Santo não queria que Paulo e Timóteo fossem pregar o evangelho na Ásia. Agora veja mais. Defrontando a Mísia, indo para outra parte do porto, porque eles estavam no barco, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não o permitiu. Então veja, as viagens do apóstolo Paulo, tudo o que eles faziam era orientado, guiado pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui um relato.
Um relato que deve servir, que deve ser mesmo um incentivador, um motivador para nós, a igreja, buscarmos o Espírito Santo. Não há igreja sem a ação do Espírito Santo. Não há igreja, não há exatamente por definição um lugar onde habite o Espírito do Altíssimo que não seja guiado pelo Espírito do Altíssimo, pelo Espírito Santo. Nós só vamos ter realmente uma igreja abençoada e bendita através desse movimento. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão das nossas igrejas, do nosso povo, porque nós precisamos voltar a ter essa orientação. Que o Espírito Santo nos impeça, e que o Espírito Santo nos empurre, e que ele nos puxe, e que nós possamos dar essa liberdade ao Espírito Santo. Talvez alguém poderia pensar, puxa, mas eu quero isso. Só que esse querer depende de consagração. Esse querer depende de falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Esse querer depende, Senhor, eu já fiz muita coisa da minha própria cabeça, dos meus próprios sentimentos. Agora, seja feita a tua vontade. Dirige, faz conforme o teu propósito. Nós falamos ontem sobre Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós. Sabe o que está faltando para a igreja hoje? Para mim e para você? Poder. Poder do Espírito Santo. Isso não é uma coisa negociável, isso não é uma coisa que é uma simpatia, isso não é uma sensação, não é uma coisa emocional, não é cantar e sentir arrepio, não é ter algumas lágrimas ali, mas é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Eu e você precisamos continuar buscando. Não pare, meu irmão. Não deixe que os desânimos, a angústia, as circunstâncias da vida impeçam você de ter uma vida plena em Cristo Jesus. E essa vida plena, como chama? O poder do Espírito Santo agindo em você, para que você se levante, mesmo na aflição, para que você continue caminhando, mesmo pressionado, abatido, aborrecido. Porque eu gostaria de te dizer que realmente, infelizmente, muitas circunstâncias e o mundo vai caminhando cada vez para o seu desfecho, para o seu final. E nós estamos percebendo uma pressão que está crescendo cada vez mais, sobretudo sobre os cristãos. E vai aumentar cada vez mais. Então aqueles que estão levando Jesus na brincadeira, aqueles que estão só preocupados com suas próprias vidas, que querem que o Senhor mova montanhas para si mesmo, são pessoas que estão afastadas daquilo que é o verdadeiro propósito de Cristo. E nós estamos vendo isso aqui. O Espírito Santo governando, orientando, dirigindo. Percebe? Então este deve ser o desejo do cristão. Senhor, governa a minha vida. Que os meus princípios, meus valores, meu caráter, minhas prioridades estejam alinhadas com a tua vontade. E Espírito Santo, se eu estiver indo para um lugar que o Senhor não quer que eu vá, me ajuda, Senhor, eu quero ser impedido de chegar ali. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, a igreja precisa aprender a consagrar os seus propósitos. Né? Hoje em dia o que a gente vê por aí é comprando terreno, comprando propriedades, eu não sei, tudo vai ficar por aí. Mas talvez nós possamos aplicar isso na obra do Espírito, se o Espírito Santo concordar e dirigir assim. Então, o que nós vemos aqui? Os apóstolos falando, pareceu bem ao Espírito e a nós. Então eu não vou entrar em choque com isso. Mas o Espírito Santo quer isso, mas seria bom se a gente fizesse aquilo. Pareceu bem ao Espírito, a nós também. Pareceu bem ao Espírito, é a minha vontade também. Então eu cedo o meu desejo, o meu ego, eu cedo as minhas importâncias para as importâncias do Espírito Santo. Assim como nós vemos aqui também, que se a minha vida está consagrada, se eu quero mesmo que o Senhor me governe, sim, eu serei impedido. O que tem acontecido muitas vezes é que o Senhor até talvez tem tentado nos impedir e movimentar os seus sinais ao nosso redor, mas eu não presto atenção. Porque eu já estou tão cego, porque eu já estou tão embotado na minha mente, porque o meu coração já está tão endurecido, que obviamente que eu não vou prestar atenção para a direção do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe, que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja, e pela sua palavra, que é a verdade.